uma grande inspiração da agricultura, né, mais especificamente a rede de laboratórios federais agropecuários. Agradecer a presença do Rodrigo, né, coordenador-geral, também tem nos ajudado muito aí na condução, né, dos trabalhos, e as perguntas difíceis é bom que o Rodrigo está aqui, porque ele responde depois no final. Passou direitinho aí o slide? Só para confirmar. Ok. Então, a nossa pauta, né, que a gente está propondo conversar com vocês aqui hoje, coloquei a ampulhetazinha aí, porque são bastantes temas, né, espero que a gente consiga falar no tempo aí que foi destinado aí pelo Aristeu. Aristeu, se eu falar demais e o tempo passar, você dá um jeito de me derrubar, depois você fala que foi problema técnico, alguma coisa assim, tá bom? Então, a gente começa falando sobre a base legal, né, estrutura organizacional da rede LFDA. Depois a gente vai falar um pouquinho da diferença, né, entre laboratórios oficiais e laboratórios credenciados pelo MAPA. O terceiro ponto eu acho que é o que mais interessa, né, que são os principais produtos que essa rede entrega à sociedade. Depois um pouquinho sobre a produtividade dos LFDAs, alguns dados, vamos colocar alguns números aqui para vocês terem uma ideia do montante de ensaios que são produzidos, né, que são realizados pela rede. Um pouquinho de gestão da qualidade, gestão da biossegurança, gestão estratégica e automação. E, por fim, né, como não poderia deixar de ser, falar um pouquinho do assunto que está aí, né, incomodando todo mundo, e é o assunto que a gente está vendo todos os dias aí, que é a questão do atendimento à pandemia do Covid, como que a rede tem ajudado nesse enfrentamento. Mas antes da gente começar, né, eu queria fazer uma breve introdução aqui, falando a respeito da importância do agronegócio, né? Então, a gente vê aqui por esses dados, né, que o agronegócio no Brasil, ele representa aí, né, algo em torno de 20% de toda a riqueza produzida no nosso país, né? O ano passado não foi diferente, né, a gente teve um acréscimo aí, e esse ano, né, por incrível que pareça, né, em meio a toda a crise gerada pela pandemia do Covid, o agronegócio continua crescendo, né? A gente teve aí informações recentes, né, que foram divulgadas aí na mídia, dando conta de que as exportações do agronegócio brasileiro aumentaram nesse primeiro trimestre, né, a despeito da crise econômica da pandemia. E há a previsão de que a gente tem em 2020 um recorde, né, na produção de grãos no Brasil. Então, são dados que realmente nos impressionam, né? E aí a pergunta que eu queria fazer, né, assim, para a gente refletir, né, qual que é o papel do laboratório nisso, né? O quanto que o laboratório contribui, né, para esses números, né, que a gente vê aqui. É claro que, se a gente pensar em termos objetivos, né, é impossível a gente mensurar, né, o quanto que a participação do laboratório contribui em relação a esse montante, né. Mesmo porque o laboratório, né, ele faz um trabalho muito silencioso nesse processo todo, né. Haja vista aí a questão, por exemplo, do Covid, né. Quando que a gente ouve falar, por exemplo, dos LACENs, né, no dia a dia, né, da nossa, da mídia, né, os debates aí na sociedade, né. Então, fora aqueles que estão diretamente envolvidos, né, com essas atividades, dificilmente a gente ouve falar de laboratório, né. E os laboratórios, eles aparecem justamente quando surgem os grandes problemas, né. Então, voltando ao exemplo do Covid, né, com o advento aí da pandemia, agora todo mundo começa a se preocupar, né? Quem são os LACENs, qual é a capacidade dos LACENs, né? Se eles têm condições, estrutura, pessoal, equipamentos, né? Como que é essa estrutura? E estou com um problema com o meu telefone aqui que está tocando. Mas, assim, a questão, né, é que as autoridades, né, de saúde, seja saúde humana, saúde, né, agropecuária, defesa agropecuária, elas sim, né, precisam estar muito atentas, né, a essa estrutura de laboratórios, porque na hora que chega o problema, né, não dá tempo de você, né, muitas vezes correr atrás de uma infraestrutura, né, de você correr atrás de comprar equipamentos, de se preparar
para uma situação como essa. Então, para que vocês tenham um exemplo prático disso, né, eu queria citar aqui um trabalho fantástico que foi feito pelo Carlos Amorim, né, um aluno de doutorado orientado da professora Silvia Miranda, lá da Exalc, né. O Carlos, ele fez um trabalho de relação benefício-custo, né, avaliando o impacto, né, das atividades do LFDA São Paulo e do Vigiagro, com relação a uma eventual entrada, né, do vírus de influenza aviária de alta patogenicidade no Brasil. Então, por esse gráfico aqui, ele analisou 14 diferentes cenários, né, e para cada cenário ele calculou a relação benefício-custo em relação àquilo que é investido, né, pelo governo federal nas ações aí laboratoriais e de vigilância agropecuária, né. E aí o Carlos chegou a uns números bem impressionantes, né? Então, dependendo do cenário, para cada real que o governo investe, né, em laboratório e em vigilância agropecuária, nós vamos ter um retorno aí, né, de 4, 5, até mais de R$25, né? Então, ele chega à conclusão aqui, né, de que o resultado, né, demonstra que a quantia investida em defesa agropecuária é pequena perto do montante que a cadeia produtiva de aves gera de renda e de divisas para o Brasil, né? Então, a maioria das pessoas, né, desconhece, né, o quanto é investido, por exemplo, aqui no LFDA São Paulo, especificamente, né, em relação ao laboratório estar equipado, né, para se preparar para um eventual surto de influenza aviária. Mas se um dia isso acontecer, né, certamente essa realidade vai vir à tona e vai ser bastante veiculada, né? Então, só para que vocês tenham ideia, então, né, da importância da gente ter uma estrutura de laboratório que muitas vezes é silenciosa, né, ela não aparece na grande mídia, mas quando surge um problema sério, ela precisa dar conta do recado, né? Então, entrando mais especificamente aí no tema que a gente vai abordar hoje, né, falando a respeito dos laboratórios, né, dos laboratórios da agricultura. Então, a gente tem, né, os laboratórios federais de defesa agropecuária e os laboratórios credenciados pelo MAPA, né. Então, hoje os LFDAs, né, talvez não sejam muito bem conhecidos com essa nomenclatura, né, os laboratórios foram inaugurados lá no final da década de 70, né, com a nomenclatura de LARA, né, Laboratório Regional de Apoio Animal. Os mais antigos vão se lembrar desse nome, né. E em 2005, né, os LARAs se transformaram em LANAGROS, Laboratórios Nacionais Agropecuários. Naquela ocasião, né, houve uma junção aí das estruturas animais, né, que faziam atendimento parte animal com as estruturas que atendiam a área vegetal. E desde o ano passado, então, passamos a nos chamar Laboratório Federal de Defesa Agropecuária. Para que servem, então, esses laboratórios, né? Os laboratórios, eles atendem, né, as demandas que são oriundas do Serviço de Defesa Agropecuária, da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, né, em relação às ações de monitoramento, né, fiscalização e os programas de controles oficiais. A gente vai mencionar um pouquinho mais para frente quais são os principais programas e controles que são atendidos por essa rede de laboratórios. Com relação, né, à parte de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né, é importante esclarecer que os LFDAs, eles não competem com as Embrapas, né? O LFDA, ele não é um órgão de pesquisa básica, né, como são as Embrapas. As pesquisas que nós realizamos, né, nos LFDAs, elas têm muito mais o propósito, né, de validação de novos métodos, né, de coisas relacionadas especificamente aos ensaios laboratoriais, né? Então, é uma pesquisa muito mais voltada para um resultado imediato, né, da gente ter novos métodos que atendam aí as novas demandas que surgem para a rede de laboratórios. Então, a gente tem a estrutura organizacional da Secretaria de Defesa Agropecuária, tá, com os seus 7 departamentos. A gente teve uma revisão, né, recente dessa estrutura, e aí foram criados aqui, né, alguns novos departamentos, né, como o Departamento de Suporte e Normas, Departamento de Gestão Corporativa e o Departamento de Serviços Técnicos, que é
ao qual nós hoje estamos ligados hierarquicamente, né? Então, antes da criação desses departamentos, a Coordenação Geral de Laboratórios Agropecuários era ligada diretamente à Secretaria de Defesa Agropecuária, e agora ela é vinculada ao Departamento de Serviços Técnicos, que também possui outras duas coordenações aqui, né? A Coordenação de Inteligência Estratégica e Estratégia e a Coordenação da Vigilância Agropecuária, também conhecida aí como Vigiagro. E os laboratórios, eles atendem, né, a esses 4 departamentos aqui: o Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas, o Departamento de Saúde Animal, o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal e o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, onde está localizado aqui o nosso famoso CIF. Então, os laboratórios, né, eles vão atender todas as necessidades que são emanadas por esses, principalmente por esses 4 departamentos aqui, bem? Aqui a estrutura, então, da nossa CEGAL, né, nosso coordenador, Rodrigo Nazareno, e aí a gente tem 4 coordenações lá na CEGAL, tá? A coordenação de planejamento e gestão laboratorial, a cargo da doutora Sheila Xavier, que é a coordenação que vai zelar pelo nosso planejamento estratégico. A gente tem a coordenação de gestão de qualidade laboratorial, a cargo do Dr. Ernesto Viegas. Nessa coordenação, né, além da parte de coordenar a política de gestão da qualidade que é aplicada a todos os LFDAs, a gente também tem a divisão de fiscalização, auditoria e credenciamento, a cargo da doutora Patrícia Avelar, que recebe e analisa toda a documentação referente ao credenciamento de laboratórios. A gente vai falar um pouquinho mais para frente como é que isso funciona. Aí a gente tem a coordenação de gestão de demandas laboratoriais, a cargo do Dr. Leandro Barbieri, que é a coordenação que faz a interface, né, com os departamentos, recebendo essas demandas e analisando como que essas demandas vão ser distribuídas pela rede, seja para serem atendidas pelos laboratórios oficiais, seja pelos laboratórios credenciados. E a coordenação de desenvolvimento e inovação laboratorial, a cargo da doutora Adriane Cruvinel, que é aquela coordenação que olha para o futuro, né? Ela faz essa prospecção de cenários, o que está acontecendo por aí no mundo, o que está acontecendo em termos de evolução tecnológica, e como que a rede LFDA deve se adequar a essas mudanças, né? A CDI também faz toda a parte de interface com a Coordenação Geral de Tecnologia da Informação, né, preocupada também com essa questão da automação. E aqui nós temos o nosso simpático Richards, né, que é responsável pela divisão de suporte administrativo e operacional. Eu disse que o Richards é simpático porque ele cuida da parte de descentralização dos recursos orçamentários, né, e financeiros. Então a gente tem que tratar muito bem o Richards aqui. Mas, brincadeira à parte, Richards é gente boa demais. Falar um pouquinho, então, quem são os laboratórios oficiais e quem são os credenciados, tá? Então, nós temos 6 laboratórios federais de defesa agropecuária no Brasil, distribuídos aí, né, estrategicamente por todo o território nacional. São 2 laboratórios na região sudeste e um laboratório em cada uma das outras regiões do país, tá? É importante dizer que os laboratórios, eles, apesar de estarem distribuídos, né, pelas regiões do país, eles não necessariamente atendem as demandas que vêm daquela região, né? Cada laboratório federal, ele tem a competência legal de receber amostras oriundas de qualquer município do país, tá? E algumas atividades são comuns a esses laboratórios e algumas outras são específicas, né? Então, por exemplo, né, a gente vai falar depois das atividades relacionadas ao Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes. Todos os laboratórios participam do atendimento a essas demandas relacionadas ao PNCRC. Agora, algumas outras atividades são específicas, né? Então, não é todo o LFDA, por exemplo, que faz o diagnóstico de febre aftosa, por exemplo, né? Então, mostrando um pouquinho as fotos aqui de cada um deles, né? Aqui o LFDA do Pará, coordenado pelo Dr. Ricardo Belisário. LFDA de Pernambuco, coordenado pela doutora Cláudia Cordeiro, na cidade de Recife. O LFDA Pará fica na cidade de Belém. LFDA Goiás, localizado na cidade de Goiânia.
coordenado pela colega Roseni Fenili. Vocês podem perceber aqui na plaquinha ainda com a nomenclatura Lanagro, isso acontece aqui conosco também, né? Nessa fase de vacas magras, né, a gente tem que priorizar muito a questão da aplicação dos recursos, né? Então, ainda não foi prioridade mudar as plaquinhas de identificação. Aqui o LFDA Minas, né? O LFDA Minas, né, coordenado pela colega Andréia Garcia, ele, no princípio, né, ele foi projetado, foi concebido para ser o laboratório nacional de referência, né, tanto que, enquanto os outros se chamavam Lara, né, ele era denominado Lanara. Então, era o laboratório nacional, isso até 2005, né, 2005 houve essa reestruturação em que aí sim todos os Lanagros passaram a ter o mesmo status, vamos dizer assim, né. E aqui no LFDA Minas a gente tem o laboratório nível 4, OIE, de biossegurança, e sobre isso a gente vai falar também mais para frente um pouquinho. Aqui o nosso LFDA São Paulo, aqui eu vou precisar mostrar um pouco mais, senão depois a Fátima vai ficar brava comigo, né, porque eu não dei destaque aqui ao LFDA São Paulo. Então a gente tem aqui a nossa base física em Jundiaí, né, então os LFDAs, eles possuem, além das suas bases principais, vamos dizer assim, né, aquilo que são chamados SLAVs, né, seções laboratoriais avançadas, que são unidades um pouco mais distantes aí das capitais, vamos dizer assim, né, e que no nosso caso aqui, a unidade de Jundiaí atende mais as demandas da área vegetal. Aqui a gente tem a nossa área administrativa, vocês podem ver que a gente fica localizado aqui numa área, né, bastante verde, mas somos vizinhos aqui do Parque Ecológico, né, eu fico falando essas coisas para as pessoas se animarem, de repente, a vir trabalhar aqui conosco, né, então é uma área muito gostosa de trabalhar. Aqui a gente tem o prédio onde é feita a produção de meios de cultura, o prédio das análises físico-químicas. Aqui a gente tem o nosso almoxarifado e manutenção. Essa área aqui é a área de biotério, onde nós produzimos os animais que são utilizados no controle de vacina de raiva. E aqui nós temos os 3 prédios da área biológica, né, a microbiologia de alimentos e controle de vacinas de raiva e controle de vacinas aviárias. E aqui a gente tem o nosso novo laboratório de diagnóstico de doenças de aves, também é um laboratório de alto nível de biocontenção, e a gente vai falar um pouquinho mais depois sobre ele. Essa andorinha embalagens técnicas promocionais não existe, tá, gente? Isso aqui depois a gente tem que dar uma bronca no Google, porque apareceu isso daqui, essa empresa não está aqui, ok? LFDA Rio Grande do Sul, coordenado pelo Dr. Fabiano Barreto, né, o LFDA Rio Grande do Sul também tem uma fazenda localizada na cidade de Sarandi, onde ficam os bovinos utilizados nos testes em vivo para controle de vacina de febre aftosa. Essa estrutura, né, dos LFDAs, ela é comum a todos eles, isso está definido em regimento, né, e isso é uma das vantagens, né, da gente estar trabalhando como rede, né, a gente tem uma estrutura espelhada em cada um dos LFDAs, o que facilita muito a nossa articulação. Então, a gente tem, além da coordenação, as 2 divisões, divisão técnica laboratorial e divisão administrativa. Todos os LFDAs são unidades gestoras e, portanto, realizam as suas próprias compras, né, e gerenciam o seu orçamento. E para isso, então, a gente tem, né, o serviço de execução financeira e orçamentária, serviço de compras, sessão de contratos. Só para vocês terem uma ideia, hoje aqui em São Paulo a gente tem mais de 70 contratos vigentes e que a gente gerencia, tá? A sessão de licitações, a gente não sabe se essa estrutura vai se manter assim. A gente teve um decreto aí no final do ano, em que houve uma determinação de redução de 50% das unidades gestoras em cada estado, né? Então, com isso, a gente não sabe como é que vai funcionar, ainda não temos informações a respeito disso, se, por exemplo, nós vamos ter que juntar essa parte administrativa com a Superintendência Federal de Agricultura, né? Isso ainda não está definido. E aí a seção de gestão de pessoas, almoxarifado patrimônio e atividades gerais. Ainda ligado à coordenação, né, a gente tem o serviço de planejamento e gestão laboratorial, que faz também a parte de gestão estratégica, né? Essa é uma equipe coordenada lá pela coordenação da doutora Sheila em Brasília.
A seção de gestão de biossegurança laboratorial, isso foi um avanço muito grande também, né, de uma das últimas revisões do regimento. Hoje, todos os LFDAs possuem uma seção de gestão de biossegurança laboratorial, né, que a gente julga aí de ser de extrema relevância, né. O serviço de gestão da qualidade, né, a gente vai falar um pouquinho mais para frente a respeito da gestão da qualidade, qual que é a atribuição desse pessoal aqui. As sessões laboratoriais avançadas, como eu já comentei com vocês, e aqui está, então, a parte mais importante, né, que são os laboratórios propriamente ditos. Aqui a gente não detalhou porque cada LFDA possui, né, os seus próprios laboratórios, né, como eu disse, algumas atividades são comuns e outras tantas são específicas. Falando agora um pouquinho sobre os credenciados, né, quem que são os laboratórios credenciados? Os laboratórios credenciados são laboratórios privados, laboratórios públicos, laboratórios de universidade, que submetem ao Ministério da Agricultura, né, o pleito para realizarem análises oficiais em nome do próprio Ministério da Agricultura, né? Então, uma análise que é realizada num laboratório credenciado, ela tem a mesma validade, vamos dizer assim, né, do que uma análise realizada num LFDA. Obviamente que alguns tipos de ensaios são realizados exclusivamente nos LFDAs, né? Não é todo tipo de análise que pode ser feita num credenciado. E os credenciados, para que eles possam submeter esse pleito, né, eles devem seguir uma legislação específica para isso. E aí eu destaco aqui alguns pontos, né, que essa legislação nos traz, né? Então, um laboratório que é credenciado, a qualquer momento ele pode receber uma auditoria, né, do pessoal do MAPA, dos auditores fiscais federais agropecuários, que vão até esse laboratório, às vezes mediante, inclusive, denúncia, né, ou mesmo monitoramentos de rotina. Durante essa auditoria, né, se a equipe do Ministério entender que existem irregularidades importantes ali naquele laboratório, ela pode, inclusive, suspender de imediato o credenciamento do laboratório. Para que um laboratório seja acreditado, seja credenciado ao MAPA, ele precisa, primeiro, obter uma acreditação junto ao Inmetro na norma ISO 17025, né, que é uma norma aí específica para laboratórios. E existe aí toda uma listagem de laboratórios credenciados, essa lista é constantemente atualizada no site do MAPA, né, em relação aos laboratórios que compõem a rede. Então, quantos são hoje os laboratórios credenciados, né? Então, aqui a gente tem, né, um total de 466 laboratórios. Eu chamo a atenção que, né, se alguém mais cuidadoso pegar a calculadora e começar a somar aqui, vai ver que não dá 466, né, porque alguns laboratórios possuem mais de uma área de atuação aqui credenciado junto ao MAPA, tá bom? Então, a gente está se referindo aqui ao número de CNPJs. Maior quantidade aqui, né, são laboratórios de sementes e mudas, que, na verdade, seguem uma legislação própria, uma legislação diferenciada aí, e, em seguida, a gente tem os laboratórios de diagnóstico animal. A grande maioria dos laboratórios de diagnóstico animal são laboratórios para atender a parte de trânsito de equinos, né, laboratórios que fazem o diagnóstico de anemia infecciosa equina e morno, por exemplo. Um detalhe interessante é que antes de o MAPA exigir que os laboratórios credenciados possuíssem acreditação junto ao Inmetro, nós chegamos a ter mais de 700 laboratórios na rede. A partir do momento em que houve essa exigência, houve uma queda abrupta, né, e pouco a pouco os laboratórios foram, então, se adequando, né, a essa nova exigência. E que foi uma briga muito grande, né, para que emplacasse essa nova legislação, né, e no fim foi algo que se mostrou muito interessante e importante, né, no sentido de melhorar realmente as garantias de qualidade e de credibilidade dessa rede. Então, para que a gente existe, né? Para que servem os laboratórios? Né? Então, quando a gente olha para uma mesa como essa aqui, né, de um café da manhã, infelizmente, não é todo brasileiro que pode ter uma mesa farta aqui como essa, né? Mas a gente consegue observar, né, em cada um desses produtos
a atuação dos nossos laboratórios, né? Como assim, né? Então, inicialmente, né, participando, né, da proteção da saúde pública, né, através da produção de alimentos seguros. Em que sentido? Né? No sentido tanto da qualidade microbiológica desses alimentos, né, como em relação a contaminantes químicos, né? Vamos falar um pouquinho depois sobre isso também. Além disso, né, nós participamos das ações de fiscalização do MAPA na produção, comercialização e utilização de insumos agropecuários, né, por exemplo, fazendo controle de vacinas, né, o controle de fertilizantes, por exemplo. No caso de vacinas, né, só para vocês terem uma ideia, 100% dos lotes de vacinas de raiva que são utilizadas no Brasil, seja para utilização em pets, seja para utilização em animais de produção, elas não são liberadas para o mercado sem que antes passem por um LFDA. Fiscalização da produção, comercialização e utilização de alimentos para animais, né? Então, os LFDAs também realizam ensaios em ração e outros alimentos para animais, justamente porque esses alimentos são super importantes na cadeia produtiva e podem estar, inclusive, carregando aí patógenos, né, ou contaminantes químicos que podem depois, no final da cadeia, chegar até o alimento que é consumido pelo consumidor, seja esse consumidor, né, brasileiro ou de um país que importa os nossos produtos, né. E, por fim, né, nós realizamos aí o diagnóstico, né, de doenças dos animais ou de pragas vegetais, especialmente daquelas doenças que são doenças de notificação obrigatória. O Brasil, ele é signatário da OIE, da Organização Mundial de Saúde Animal, e como signatário ele tem a obrigação, né, de notificar quando há um caso aí de uma doença de notificação obrigatória. Via de regra, né, a grande parte dessas doenças são diagnosticadas nos LFDAs e na rede credenciada. Então, quais são os programas sanitários, né, do Ministério da Agricultura, da Secretaria de Defesa Agropecuária, que tem a participação relevante aí da rede de laboratórios, né? Então, começando aqui pelo PNCRC, né, o Plano Nacional de Controle de Resíduos Contaminantes. Então, o Ministério ele tem aí uma atuação muito forte em relação a isso, né? É um programa que ele é baseado numa análise de risco, né, em estudos epidemiológicos, por meio do qual são realizadas amostragens, né, em frigoríficos de produtos de origem animal e vegetal também, para detecção aí de, por exemplo, né, de drogas veterinárias, né, de hormônios, de metais pesados, né, como arsênio, chumbo, mercúrio, cobre, né, pesticidas, micotoxinas, dioxinas. Então, são todos produtos que são monitorados e controlados no âmbito desse plano. Aí a gente tem o PACPOA, né, que é outro programa no âmbito do DIPOA, que é um programa de avaliação de conformidade, onde são realizadas aqui amostragens, né, para ensaios físico-químicos e microbiológicos em alimentos de origem animal. Aí a gente tem o Programa Nacional de Controle de Patógenos, né, que tem um foco aí especial em alguns patógenos mais relevantes, principalmente aí em carne bovina e de frango, né, que é a Listeria, Salmonella e Escherichia coli, incluindo a O157H7. Aí a gente tem o Programa Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite, né, aqui também realizadas análises físico-químicas e microbiológicas, principalmente aqui na rede credenciada, vocês vão ver depois nos números, né, que a gente tem um volume enorme de ensaios que são realizados aqui diariamente para a garantia da qualidade do leite que é consumido pelo brasileiro. O Programa Nacional de Erradicação de Febre Aftosa, então, como a maioria de vocês já sabe, né, o Brasil hoje ele é declarado livre de febre aftosa com vacinação, alguns estados já sem vacinação, e nesse processo, né, de obtenção desse status, sem dúvida nenhuma, e o laboratório teve uma participação e continua tendo uma participação extremamente importante nos inquéritos soroepidemiológicos que são realizados, né, para o diagnóstico de febre aftosa. Uma vez que a gente tem a doença livre, né, o país livre da doença, aí é que se torna ainda mais importante, né, a gente ter uma sistemática de monitoramento continuado, né, da presença aí de anticorpos nos animais, né.
Aí a gente tem aqui os outros programas relacionados à sanidade animal, né? Então, o programa de controle de brucelose e tuberculose, programa de controle aí de raiva, né, em herbívoros principalmente, as encefalopatias, principalmente a doença da vaca louca, o Programa Nacional de Sanidade Avícola, né, com destaque aqui para o diagnóstico da influenza aviária e da doença de Newcastle, dentre outras, o Programa Nacional de Sanidade Apícola, que é um P, na verdade, né, relacionado aí à doença das abelhas, sanidade equídea, com principalmente aí o diagnóstico de anemia infecciosa equina e mormo, sanidade de ovinos e caprinos, né, com destaque aí para o scrape, e a sanidade de suídeos, com análises, por exemplo, aí para diagnóstico de peste suína clássica e peste suína africana, tá? Aqui são só alguns exemplos, tá, pessoal? Existem muitas outras enfermidades aí de notificação obrigatória que são monitoradas pela rede. E aí a gente tem o programa de sanidade vegetal, né? Aqui eu, como veterinário, não vou me atrever a entrar em detalhes aqui das doenças das lavouras, né? Mas aí alguns exemplos de pragas que são também monitoradas aí pela nossa rede de laboratórios. E por fim, né, o programa de sementes e mudas, né, por meio principalmente aqui do Renasem. Então, mostrando alguns números para vocês, né, deixa eu ver o horário aqui, para ter uma ideia. A gente, hoje, né, estamos aí com um efetivo de quase 1.000 colaboradores, né, nos 6 LFDAs mais CEGAL, entre servidores e terceirizados. Interessante a gente perceber, né, que esse número, infelizmente, ele vem reduzindo, né, ao longo do tempo. Aqui em São Paulo, por exemplo, né, vocês veem que a gente tem hoje 197 colaboradores, nós já chegamos a ter quase 300 colaboradores, né, e esse número vem sendo reduzido, principalmente em relação aos terceirizados, né, por conta da necessidade da gente se adequar à nova realidade orçamentária, né. Esses últimos 5 anos, nosso orçamento vem sempre reduzindo. E no caso dos servidores, esse número também ele decresce, principalmente por conta das aposentadorias que não são repostas, né. Esse slide, ele mostra para vocês a parte de execução financeira, né, são dados de 2019, aqui eu chamo a atenção, né, que a gente não está considerando apenas aquele recurso que vem do orçamento destinado especificamente aos laboratórios, né, porque o que acontece, né, quando chega no final do ano, principalmente novembro e dezembro, algumas outras fontes de orçamento acabam tendo sobra de recursos, né, e aí fica aquela correria, né, para saber quem é que tem condições de executar esse orçamento. E via de regra, né, os laboratórios eles trabalham com uma modalidade de aquisição, né, chamada ata de registro de preço, e que nos permite aproveitar, né, esses recursos que sobram no final do ano. Então, por isso que a gente considera também aqui essas outras fontes no orçamento. Destaco também, né, que esses valores eles vêm decrescendo de ano para ano, só para vocês terem uma ideia, né, aqui em São Paulo, nós trabalhamos 2019 com uma execução próxima a 18 milhões de reais, em alguns anos anteriores nós já chegamos a trabalhar com 30 milhões, né, e o orçamento 2020, para que vocês tenham uma ideia, ele é da ordem de 8,2 milhões de reais, ou seja, 2020 a gente tem um orçamento inferior à metade do que nós tivemos de custeio aqui em 2019. Eu falo isso não para a gente ficar chorando as pitangas, né, mas é interessante a gente notar o quanto a gente precisa se adaptar a essa nova realidade, porque isso não é só Ministério da Agricultura, não é só LFDA, né, isso acontece nas universidades, nos hospitais, né, e todos os órgãos públicos desse país. E a gente precisa cada vez mais ser responsável, né, com a gestão desses recursos, fazendo o máximo que a gente pode com aquilo que nos é oferecido, né. E apesar de todo esse decréscimo, né, de orçamento, a gente tem percebido que a produtividade dos LFDAs em relação a número de ensaios realizados, ele não vem caindo, né, pelo contrário. Então, isso mostra que, de fato,
essa rede tem se tornado cada vez mais eficiente na aplicação dos recursos. Mais uma vez, dados de 2019, então, foram recebidas, né, mais de 180 mil amostras, né, pela rede, com uma entrega aí de mais de 700 mil ensaios, né? Por que essa diferença? Porque muitas vezes você recebe uma amostra e ela contém ali, né, diversos pedidos em relação à entrega de ensaios, ou às vezes uma amostra ela é composta por 30, 50 soros, por exemplo, né? E cada um deles vai ser realizado um ou até mais ensaios, né? No caso do PNCRC, por exemplo, né, a gente tem os chamados métodos multi-ensaios, né, em que numa mesma amostra você consegue determinar inúmeros analitos, né, e aí cada analito conta com sendo um ensaio diferente. Para que vocês tenham uma ideia, algumas observações aqui, desse montante de amostras, né, 66% foram destinadas a diagnóstico animal, e 52% dos ensaios foram para determinação de resíduos contaminantes, né, então, muito em função disso que eu comentei com vocês, da gente estar aplicando os métodos multi-ensaios. Desse total de amostras recebidas, né, a gente teve um índice de rejeição de 3,6%. Esse índice já foi maior, né, hoje com medidas aí de capacitação, né, do pessoal que faz a colheita da amostra, já conseguimos diminuir um pouco. Eu desconheço esse percentual em outros países, né, em países de primeiro mundo, como é que é esse índice de rejeição, mas é sempre algo que nos preocupa, porque isso é custo, né, o custo do colega que vai lá coletar a amostra, né, e de repente essa amostra chega em condições inadequadas. Essa rejeição principalmente em função de temperatura inadequada. E aí, para comparar, né, esse montante de ensaios com aquilo que é realizado na rede credenciada, né, então, os laboratórios credenciados realizaram mais de 32 milhões de ensaios. Isso muito em função, né, do programa de qualidade do leite. Então, são ensaios relativamente mais simples, né, e que são realizados, então, num volume gigantesco, né. Então, diante desse dado, né, a gente tem aí que a rede LFDA, né, ela faz aí algo em torno de 2,3% daquilo que é feito na rede credenciada em relação ao número de ensaios. Obviamente que a complexidade dos ensaios que são realizados na rede LFDA, via de regra, é muito maior. Esse é um slide que muito nos alegra, né? Então, o Rodrigo está assistindo aí, acho que é algo que serve realmente de muito orgulho, né, para a rede, que é o índice de satisfação de clientes, né? Então, essa pesquisa a gente faz todo ano, né, isso faz parte, né, dos indicadores estratégicos, esse é um deles, não vou mostrar todos eles aqui, mas esse é um dado muito interessante que mostra, né, que em média a gente tem uma satisfação superior a 90% em relação ao que os nossos clientes avaliaram, né? Então, em 2019 nós tivemos 331 clientes preenchendo esse formulário, né? Então isso mostra realmente que a gente tem aí a rede como um todo, né, um alto índice de credibilidade e confiabilidade dos resultados, né? Isso mostra a excelência do trabalho que é realizado por esses laboratórios. Eu não vou falar muito a respeito de norma 17.025, porque isso daria aí, né, alguns dias de webinar, né, mas só para mostrar para vocês, né, que todos os LFDA são acreditados junto à CEGECRE, né, que é a coordenação responsável aí pelas acreditações no Inmetro, e acreditados na norma 17.025. Para quem não conhece, né, o que é essa norma 17.025? Né, uma norma extremamente complexa, né, que exige que os laboratórios atendam a uma série de requisitos, né, relacionados aí, por exemplo, né, a escolha do método, a validação desse método, cálculos de incerteza de medição, né, a capacitação de pessoal, requisitos relacionados às instalações, né, se a gente tem risco aí de contaminação cruzada, se as instalações são adequadas para aqueles métodos que são realizados, a garantia de qualidade do teste, né, que inclui aqui o uso de controles positivos, controles negativos,
participação em ensaios de proficiência, e a questão de equipamentos envolvendo aí, né, principalmente calibração e manutenção. Tudo isso para mostrar, né, que o laboratório possui a competência para a execução daquele método. E além disso, né, a nova versão da ISO, agora de 2017, trouxe um enfoque muito grande na parte de gestão de riscos, né. E por que é importante a gente estar acreditado na 17025? Né? Porque essa é uma norma internacional e ela nos garante, então, uma equivalência de procedimentos em relação àquilo que é aplicado em todo o mundo. Né? Então, eu me lembro bem que quando eu entrei aqui em 2002, nós ainda não éramos acreditados, né, na 17025, e quando recebíamos missões, né, de países importadores, né, de materiais, de produtos brasileiros, né, de origem animal, existia sempre um questionamento muito enfático, né, em relação à nossa qualidade, à nossa competência para realizar os ensaios. E a partir do momento em que nós obtivemos a nossa primeira acreditação, em 2009, essas missões passaram, né, a ter um outro olhar sobre o laboratório, né, com muito mais credibilidade. E aqui, para vocês terem uma ideia, então, que as primeiras acreditações ocorreram em 2009, né, na rede, os últimos laboratórios a se acreditarem, isso ocorreu em 2012. Esses números, eu até hesitei aqui em colocá-los nessa apresentação, porque eles estão muito díspares, né, acredito que haja aqui uma necessidade de uma melhor harmonização na rede, mas eu deixei propositalmente até para mostrar o quanto é difícil esse trabalho de harmonização de informações, né, isso é um trabalho que vem sendo realizado já há algum tempo, né, e o pessoal tem evoluído muito com isso, a gente de fato trabalha como rede, né, e isso é muito bom, mas a gente ainda precisa caminhar muito em relação, né, a essa harmonização, né, de nomenclatura, de conceitos, né, então fica claro para mim aqui que a gente tem um conceito de ensaio que não é o mesmo ainda para todos os laboratórios, né? E a gente tem uma meta, né, que está, né, a caminho de ser cumprida aí, que até 2023 todos os ensaios estarem acreditados junto ao Inmetro. Biossegurança, né? Em 2017 foi constituída uma comissão extremamente relevante, né, chamada Combiolab. Essa comissão, ela foi constituída no âmbito, né, do Ministério da Agricultura, com um olhar muito focado aí para a questão de laboratórios, né. Para que serve essa comissão, né, quais são as suas atribuições? Então, basicamente, né, analisar os projetos de construção, reforma e adequação nos laboratórios, realizar avaliações técnicas, né, nos laboratórios da rede para verificar os aspectos de gestão de riscos biológicos, biossegurança, biocustódia, biocontenção. Eu não vou entrar em detalhes aqui em cada um desses conceitos, isso aqui daria um outro webinar, viu, Aristeu, só sobre a questão de biossegurança, né, que é um tema bastante complexo. Essa comissão também, né, ela vai classificar os níveis de risco e níveis de biossegurança e proteção, bioproteção nos LFDAs e outros laboratórios da rede, e emitir, então, pareceres, né, relacionados à gestão de riscos biológicos, né. Também todo esse cuidado com a parte de guarda, né, de cepas, de amostras, né, e de transporte desse material. Quem faz parte da Combiolab, né? Então, todos os LFDAs possuem representante, né, nessa comissão. A gente tem também, né, a representação na CEGAL, o Dr. Rodrigo Nazareno é quem coordena essa comissão, e representante também do Departamento de Saúde Animal. Essa é a chamada Combiolab executiva, né? E a gente também tem participantes, né, que são convidados, e que nos ajudam muito, né, em relação à parte consultiva. Então, aí a gente tem pessoal da Embrapa, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Ministério da Defesa, Agência Brasileira de Inteligência, Agência Nacional de Biossegurança, Panafitosa e a FAO, né? Então, a gente tem, inclusive, aqui um representante internacional, né, Dr. Gonçalo Pascoal, que é o gestor de riscos biológicos pela FAO. E, além disso, né, a gente também participa do BioGIB, que é o Grupo Ibero-Americano de Biossegurança,
A gente tem o prazer, né, de ter sediado aqui o primeiro evento desse grupo em 2008, então o LFDA São Paulo é um dos laboratórios fundadores desse grupo, ele tem se reunido aí a cada 2 anos, o último encontro foi lá no LFDA de Pedro Leopoldo, e o próximo encontro agora em 2020 estava agendado, né, para ocorrer em dezembro em Lima, no Peru, mas não sabemos se vai ocorrer mesmo ou não, né, em função de toda a contingência aí da pandemia. E também a gente tem aqui o privilégio, né, de contar, né, com o Dr. Marcos Vinícius, hoje coordenador, né, da Coordenação de Produtos Veterinários do Departamento de Saúde Animal do MAPA, como vice-presidente desse grupo, né, e ele tem dado uma contribuição aí espetacular nos assuntos relacionados à biossegurança no Brasil. Aí a gente tem, né, 2 laboratórios com alto nível de biocontenção na rede LFDA, um aqui em São Paulo, outro em Minas. Aqui eu apresento algumas fotos do nosso laboratório aqui de São Paulo, que foi projetado para ser um laboratório para atendimento ao diagnóstico de doenças de aves. Esse laboratório ele foi recém-inaugurado, né, inaugurado no final do ano passado, e foi uma obra aí que levou 11 anos, né, para ser concluída. Então, a gente acompanhou esse processo todo, foi aí, viu, Aristeu, que eu perdi boa parte dos meus cabelos, né, nesse processo de gerenciamento dessa obra. E aí a gente teve a felicidade, né, de, ao término dessa novela, o laboratório ter sido certificado pela FAO com nível de biossegurança NB3A. Por que A? Né, porque é um laboratório que vai manipular aí animais no seu interior, né, no caso, aves. O laboratório de Pedro Leopoldo também é certificado pela FAO, aliás, foi o primeiro laboratório do mundo a receber certificação da FAO para biossegurança com nível NB4 OIE. Então, aqui uma foto externa do laboratório, aqui só mostrando algumas funcionalidades, né, aqui a gente tem uma EPUSA, né, com um sistema de descontaminação automatizado. Isso aqui é um pastro químico, né, que também tem um sistema próprio aqui de descontaminação de amostras que sejam passadas, né, da área NB3 para a área NB2, uma descontaminação automatizada aqui com ácido cítrico. Aqui a gente tem a sala de isoladores, né, então todos os experimentos que são realizados em vivo são realizados em isoladores de aves. Nós temos 2 autoclaves de fronteira, exatamente para que uma seja backup da outra. São 3 geradores, né, com um sistema também de no-break. Então, se você tem uma queda de energia, entra o no-break com uma autonomia de 30 minutos. A partir do momento em que esses 30 minutos exatamente para que, caso não haja a entrada de operação dos geradores, é instalado imediatamente um sistema de contingenciamento para que as pessoas abandonem as suas atividades, né, dentro do laboratório. Para isso teria esses 30 minutos. Mas a gente espera que isso nunca aconteça, afinal de contas são 3 geradores que alimentam esse prédio. Aqui o piso técnico, né, com todo o maquinário da parte de ar-condicionado, né, o sistema HVAC, que é um sistema extremamente robusto, né, que é o pulmão do laboratório. Aqui a gente tem o cérebro do laboratório, né, que é um sistema de automação com controles, né, por meio de câmeras de TV, e também toda a parte de monitoramento dos parâmetros de funcionalidade desse laboratório, como pressão negativa, cascata de pressão, funcionamento de autoclave, e etc. Né? Então, tudo isso é monitorado 24 horas por dia. Nós temos técnicos, né, que ficam nessa sala. Essa sala ela fica ao lado do laboratório, né, ela não fica no interior do laboratório. Então, a gente tem os técnicos ali que monitoram 24 horas por dia todos os parâmetros do laboratório. Aqui é o sistema de descontaminação, ele fica no porão, na parte de baixo do laboratório, também uma área biocontida, com um sistema duplo de tratamento, com 2 tanques de resfriamento e 2 tanques de esterilização. Aqui também no porão do laboratório, sistema de tratamento de ar, com dupla filtração EPA na saída, 2 sistemas independentes, né, de tal forma que se um falha, a gente tem ainda uma outra dupla filtração EPA na saída do ar. E essa é a sala de trabalho, né? Tudo isso daqui existe para que, né, a gente tenha aqui 3 ou 4 técnicos trabalhando
nas amostras, principalmente aqui para o diagnóstico virológico de gripe aviária e doença de Newcastle. E esse é o laboratório de Pedro Leopoldo, um laboratório que atua principalmente aí no diagnóstico de febre aftosa. Vocês vão ver que muitas das funcionalidades são similares, né? Inclusive, esse laboratório de Pedro Leopoldo, para nós, ele é um exemplo, é um modelo, né? A gente tem esse laboratório como os nossos mestres, né? Vamos dizer assim, nos aspectos de biossegurança. Então, a gente tem aprendido muito com os colegas lá de Pedro Leopoldo. E aqui, mesma coisa, sistema de tratamento de ar, com infiltração EPA dupla na saída, né, todo o maquinário aqui de sistema de ar, entrada dos vestiários, banho obrigatório na saída, né, de forma automática também, sistema de tratamento de efluentes, né, e a principal diferença desses dois laboratórios, né, é que aqui, não dá para ver muito bem, mas, ao contrário do Laboratório de São Paulo, em que você tem um salão grande, né, onde você tem as atividades sendo desenvolvidas ali, aqui você tem um corredor com várias pequenas salas, com os sistemas de tratamento de ar independentes, de tal forma que você pode fazer diferentes trabalhos em cada uma dessas salas, né. Aqui é uma dessas salas de trabalho. Não vou me alongar muito, esse assunto eu gosto muito, né, de falar sobre biossegurança, é um assunto que eu aprendi a gostar depois de lutar tanto, né, com essa obra, mas é um assunto que fica para uma outra oportunidade. Gestão estratégica, né, então nós temos aqui, né, o desenvolvimento de um mapa estratégico que foi feito já há um bom tempo, um mapa estratégico muito bem desenhado, que contempla aqui todos os principais processos internos, né, relacionados às nossas atividades, e é importante ressaltar que para cada um desses processos, né, são definidos indicadores de desempenho, né, são definidas metas para cada um desses indicadores, e existe uma equipe, né, que se reúne de tempos em tempos para fazer uma análise desses resultados, desses indicadores, propondo, então, melhorias nos nossos processos internos, né? Então, eu não tenho dúvidas em afirmar que esse processo de gestão estratégica hoje é um dos melhores, se não a melhor gestão estratégica no Ministério da Agricultura. E só para enfatizar nossa visão de futuro aqui, em 2023, ser referência mundial em serviços laboratoriais agropecuários. E nesse caminho de ser referência, né, um dos aspectos mais importantes é a questão da automação, né? Então, hoje, todos os LFDAs trabalham com um sistema de gerenciamento informatizado de informações, de tal forma que todas as nossas amostras, né, e documentos da gestão da qualidade, eles estão registrados num sistema LIMS, né, um sistema informatizado, que permite um tratamento dessas informações de forma muito rápida e ágil, né? Então, a amostra, a partir do momento que chega no laboratório, ela é cadastrada, né, ela ganha aqui a sua numeração, e aí esse sistema ele vai permitir a inserção de dados durante toda a vida da amostra dentro do laboratório até a emissão daquilo que a gente chama de COA, né, que é o Certificado Oficial de Análise. A única coisa que ainda nos falta em relação a isso é que esse COA seja disponibilizado em tempo real, online, para o nosso cliente, né, para o colega do Ministério que requisitou aquela amostra, né, requisitou aquele ensaio. E para isso já está em fase avançada de desenvolvimento, né, o chamado Hub Laboratorial, que vai permitir, então, uma conversa entre todas as informações que saem dos LFDAs e também dos laboratórios credenciados, com os sistemas que são desenvolvidos por cada um dos departamentos clientes, né. Então, a partir do momento em que ocorrer essa junção, aí sim os nossos clientes vão poder receber esses resultados em tempo real. A gente tem aqui, né, um destaque também, né, que em 2016 o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em São Paulo obteve o status de referência mundial para o diagnóstico da doença de Newcastle influenza aviária, né, esse reconhecimento pela OIE, Organização Mundial de Saúde Animal. Então, isso ocorreu em 2016, foi um processo também bastante interessante, né, a
que daria um outro webinar para a gente contar um pouquinho como é que foi essa história, quais são as atribuições, né, do LFDA como laboratório de referência, e é uma história que levou aí praticamente 10 anos para se concretizar. Tudo isso começou lá em 2005, né, quando tiveram os primeiros casos de H5N1, né, da influenza aviária de alta patogenicidade, subtipo H5N1, que alardeou o mundo inteiro, né, com a possibilidade da pandemia de influenza. Essa possibilidade continua existindo, né, a gente espera que ela não conviva com a pandemia do Covid, que seria uma tragédia ainda maior, mas naquele momento o mundo se preocupou muito com a possibilidade de que esse vírus, que estava cometendo, então, as aves e que passou a ser transmitido diretamente das aves para o ser humano, ele pudesse ter uma mutação e se transformasse num vírus que fosse tão letal quanto o vírus da H5N1, com a mesma taxa de transmissão de um vírus da gripe comum, né? Então, isso não é algo muito improvável, pelo contrário, né, pode acontecer a qualquer momento, e quando isso acontecer, a gente vai estar diante de uma nova pandemia. Então, diante dessa situação, né, o Ministério da Agricultura se preocupou com a questão do Brasil, né, ter um laboratório de referência para trabalhar com influenza aviária. Essa foi uma preocupação não só do governo, foi uma preocupação do pessoal da iniciativa privada, né, da cadeia produtiva, e também de outros países da América Latina, né? Então, a América Latina não tinha nenhum laboratório de referência. E isso começou lá em 2005, 2006, e foi um processo que levou aí 10 anos para que a gente, ao final, conseguisse esse reconhecimento, né? Então, isso nos traz uma grande responsabilidade, né, para que a gente consiga aí manter esse status de atuação. Não vou entrar em detalhes, né, mas só para que vocês saibam um exemplo dessa atuação. Hoje, nós coordenamos a Resúdia, que é a Rede Sul-Americana de Laboratórios de Diagnóstico de Influenza Aviária e Doença de Newcastle, uma rede que se organizou aí já há quase 5 anos. A gente tem se reunido praticamente todos os anos. Estávamos com uma reunião já agendada agora, para o início do segundo semestre, aqui em Campinas, mas teve que ser adiada. E também, o ano passado, nós organizamos o primeiro ensaio de proficiência dessa rede, né? O ensaio foi provido aqui pela nossa equipe do Laboratório de Diagnóstico de Sanidade Aviária, comandada aí pela doutora Dilmara Reichach, que é quem responde tecnicamente por esse reconhecimento junto à OIE. Então, para a gente concluir, pessoal, espero estar mais ou menos no horário, em relação ao Covid, então, né? Então, como que a rede LFDA tem participado dessa questão da pandemia? Então, esse é um documento que foi encaminhado pelo secretário de Defesa Agropecuária, Dr. José Guilherme, à diretoria da Anvisa, colocando a rede de laboratórios agropecuários à disposição do Ministério da Saúde para participar, então, dos ensaios de diagnóstico do Covid-19. Né? Isso foi em 26 de março. É interessante a gente notar aqui os termos que o secretário utilizou, né? São laboratórios com alta capacidade analítica e proficiência em diversos métodos, dotados de servidores experientes e habilitados para auxiliar o país nesse momento de crise sanitária, né? E isso não é só retórica, né? A gente acredita que realmente isso seja muito verdadeiro, né? Que essa rede tem plenas condições de oferecer um serviço de excelência também no que se refere aí ao diagnóstico do Covid. Alguns dias depois, né, no dia 1º de abril, a Anvisa, então, acatando, né, aquele ofício anterior, ela publicou aqui uma RDC, né, uma resolução, suspendendo os efeitos, né, dessa outra RDC, que define alguns critérios para que os laboratórios da saúde possam fazer parte dessa rede de atendimento, né, à Anvisa, e isentando, então, os LFDAs de cumprirem com todos os requisitos administrativos, né, e burocráticos para fazer parte dessa rede, mostrando aí o alto grau de confiança que a própria Anvisa depositou nessa rede.
Então, nós temos 5 LFDAs envolvidos nesse trabalho, né, juntamente com 2 Embrapas, a Embrapa Campo Grande e a Embrapa lá de Concórdia. Nós já temos os nossos laboratórios, né, 21 mil kits de PCR em tempo real, que foram cedidos pela Biomanguinhos, e mais 3 mil kits que foram adquiridos pelo próprio MAPA, né. Esse material ainda não está sendo utilizado em rotina, com exceção da Embrapa de Concórdia, que já iniciou nos últimos dias. A gente está tendo uma dificuldade razoável aí com os próprios LACENs, para que a gente possa ajustar, né, alguns detalhes aí de como que vai ser essa participação, né, mas a gente está na expectativa aí de que nos próximos dias a gente já entre de cabeça nesse projeto. Os LFDAs, né, na sua maioria, já obtiveram a autorização dos LACENs mediante ensaios de proficiência, né, para que estivessem habilitados para realizar os testes. Então, essa rede tem uma capacidade aproximada aí de processar 1.750 amostras por dia, né. E aí, eu queria passar aqui um vídeo, né, que foi produzido pelos colegas lá de Minas, falando a respeito desse atendimento. O Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, LFDA de Minas Gerais, agora participa do combate ao Covid-19, com colaboração do Centro Pan-Americano de Febre Aftosa. A missão será converter parte de sua especialidade em diagnóstico molecular e virológico para apoiar a CUNED, órgão que já atua na frente de batalha contra o vírus. As amostras serão recebidas com segurança e tratadas, de modo a evitar quaisquer contaminações dos analistas ou do ambiente do laboratório. Todo o conhecimento gerado no laboratório em questões de biossegurança e garantia da qualidade está sendo utilizado à risca, para a segurança das pessoas e dos resultados emitidos. As atividades de defesa agropecuária não param. O laboratório se voluntaria a mais uma frente de batalha pela saúde do país, pois a saúde é uma só e lutamos por todos. LFDA Minas Gerais. Nossa meta é sua segurança. Nosso trabalho é por sua saúde. Então, pessoal, e aqui, para terminar, né, a gente está com um novo endereço do site do Ministério da Agricultura. Então, agora iniciando com .gov.br, né, /agricultura, e ali no site vocês podem encontrar muitas dessas informações em relação aos laboratórios, à rede credenciada, aos programas sanitários do MAPA. Então, muitas dúvidas podem ser sanadas ali navegando pelo site. Queria mais uma vez agradecer aí, né, a oportunidade, Aristeu, agradecer a presença aí de todos, tiveram a paciência de me ouvir, né, até esse momento. Agradecer especialmente a minha secretária Verinha, que foi responsável aí pelos slides, né, pela formatação e por deixar essa apresentação mais leve. Né, agradecer aos colegas da CEGAL, dos outros laboratórios federais de defesa agropecuária, os coordenadores que me ajudaram aqui também com as fotos, com informações, né, agradecer ao pessoal aqui também, os colegas de São Paulo, que estão prestigiando também, tá bom? Estamos à disposição aí, né, para, caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão, comentários, seja lá o que for. Vou parar a apresentação aqui, né, Alistair? Isso. Então, eu queria, em nome do grupo de pesquisa em zoonoses, agradecer, né, a palestra do André. Eu estava comentando aqui com uma das minhas orientadas que no começo eu queria um laboratório NB3, mas agora eu estou querendo um NB4, né? Então, também é um assunto, eu sou professor de biossegurança aqui na universidade, então é uma questão muito importante e é muito interessante, é um negócio muito legal. Então, gente, vamos abrir, né, para as perguntas, para as considerações, se alguém quiser interagir com o André, ou aqui fazer o nosso bate-papo talvez de uns 10 a no máximo uns 15 minutos,
para a gente poder aproveitar essa oportunidade. Sem questionamentos? Nem considerações? Tem bastante? Pode. Lúcia, é só você abrir o seu áudio, ativar o seu microfone e fazer o questionamento diretamente para o André. Se quiser colocar a pergunta aqui no chat também. Vou falar aqui. Primeiro, dar os parabéns mesmo, foi bastante legal, né? A gente não é da área, mas a gente está tentando entrar como participante aqui, produtor, né? Achei muito legal essa coisa do índice de satisfação aí que vocês estão alcançando, isso é um sinal de reconhecimento, muito legal, né? É da equipe, aí a gente conhece só você aí na ponta, mas deve ter uma imensidão de gente. André, você sabe, a gente começou aqui até por desemprego, começou a fazer uns queijinhos, né, para nossa família e alguns amigos, né? Então, sei lá, haveria um espaço para alguma orientação, até mesmo ou fiscalização, se existe, se é assim que age, né, dos pequenos produtores como nós, né, a gente que começa a fazer uma coisa em casa, né, eu vi em algum momento lá você falando sobre os índices de contaminação, aí você falou de panela de cobre, né, de material, não falou de panela, né, mas uma vez eu lembro que eu fui fazer um doce de figo e comecei a fazer numa panela de cobre que me emprestaram, e depois alguém me falou que não se usa mais panela de cobre, que tem contaminação, e o doce ficou ótimo, né, e a gente, então, faz algumas coisas como a avó fazia e tal, né? E essa questão, por exemplo, dos queijos, que agora está indo bem para frente, a gente está começando a fazer, mas assim, ainda familiarmente, para os vizinhos aqui, né? Só. A gente não tem marca, não tem registro, não tem nada. Então, aonde a gente vai precisar começar a ter uma fiscalização, uma orientação, aonde a gente recorre, né? E porque até a gente tem visto que o YouTube oferece curso de tudo, né? Então, a gente está querendo começar a experimentar fazer o queijo parmesão, sei lá, né? E aí a gente começa sem pretensão. Então, até que ponto a gente pode ser informal, né? E aonde a gente buscaria essa orientação necessária até a chegada do registro, né? Que a gente... É isso. Obrigada. Legal, Lu. Obrigado. O seu queijo é muito bom, né? Porque eu já provei, sei que é muito gostoso, né? Mas a questão não é... pedacinho também. Não é só o ser gostoso, né? A gente precisa também ter todos os cuidados aí em relação principalmente a parte de atendimento legal, né? Os aspectos aí de higiene e tal. Então, eu acho importante, né? Você estar muito atenta a toda a legislação, né? Caso você realmente pretenda, né, que essa sua produção venha a ser comercializada, né? Que você cresça, eu acho que isso é muito... É muito legal, né, a gente poder ver pessoas assim que têm esse espírito de empreender, ainda mais em relação à questão de alimento, né, que é um produto tão sensível e que exige muito trabalho, né, muita dedicação. Você tem percebido isso no dia a dia. Exige muitos cuidados também, né, porque a gente está lidando com a saúde das pessoas, né, que estão consumindo esse produto, né. De repente, um produto que você faz com todo amor, carinho e dedicação pode matar alguém, né, se ele tiver ali algum contaminante, seja ele microbiológico, seja químico, né? E aí, o que eu te sugiro, né, é você realmente procurar esse amparo aí nas legislações, né, seja municipal, né, seja de repente buscando aí um apoio do Escritório de Defesa Agropecuária, né, que tem na sua região, buscando amparo aí da vigilância sanitária, especialmente do município, né? Eu acho que seria muito interessante você, até de uma forma proativa, né, antes de receber uma fiscalização, né, você procurar, né, o pessoal da vigilância sanitária, buscar orientações, né, que eles possam te passar aí, né, a legislação que deve ser cumprida, para que quando você
for produzir isso de forma a ser comercializar, você faça isso com, não só no sentido de atender a legislação, né, para evitar multa, evitar sanções, né, mas que você possa ter essa segurança, né, de fazer algo que você sabe que vai só fazer o bem para as pessoas, né, e não causar algum risco sanitário. Enquanto isso, a gente vai testando nos amigos, né? Leva de presente. Quando Por enquanto não deu dor de barriga, então tá indo bem. Viu, André? Eu vou botar uma outra questão, né? Aí indo para o Covid, né? Então, os laboratórios teriam, por exemplo, vamos dizer que isso tivesse acontecido, saído partido do Brasil, né? Quem é que deveria estar, quem teria sido, vamos dizer assim, o responsável por não determinar, se é que foi isso mesmo, né? Num determinado mercado específico, um determinado tipo de produto estava sendo vendido ali sem nenhuma fiscalização. Quer dizer, qual a relação do que nós temos hoje no Brasil, que vocês fazem, com aquilo que aconteceu lá, e, enfim, que poderia estar acontecendo, como você falou, até a questão das aves aqui no Brasil, né? Pode, de repente, se levantar uma pandemia também, se foi isso que eu entendi, né? Se tiver algum esclarecimento sobre isso. Obrigada, eu encerro aqui, eu vou só escutar agora. Então, Lu, eu não sei se eu entendi bem sua pergunta, né, mas, assim, existem uma série de legislações, né, que estão aí para proteger, né, as pessoas do aparecimento, inclusive, desse tipo de problema, né. Então, por exemplo, né, no Brasil é proibido você ter galo de briga, por exemplo, né. Então, é uma lei que visa exatamente não só a questão do bem-estar animal, mas também de proteger, né, essa questão do transmissão de doenças, né. Então, obviamente que, né, se em alguma situação alguém infringiu uma legislação, né, e por conta de infringir uma legislação, isso gerou um risco, gerou um problema de saúde pública ou de defesa agropecuária, obviamente que essa pessoa vai ter que responder, né, aos órgãos aí, né, de controle, de fiscalização, né, ou até mesmo, às vezes, investigação criminal, né, por ter colocado a vida de outras pessoas em risco, né. Então, você vê aí todo o debate, né, que surgiu aí, que vai avançar mais para frente em relação às denúncias que são feitas da China, por exemplo, de ter obtido informações, né, enfim, são questões que vão envolver, sem dúvida nenhuma, muita discussão, muita investigação, né, no caso do Covid, até a nível internacional, né, envolvendo as relações diplomáticas. Mas isso pode acontecer sim, né, da gente ter pessoas, né, comuns que por um ato inadvertido, por descumprir uma legislação, às vezes até sem saber, colocar a vida de outras pessoas em risco, né, ou uma situação que pode ter um agravo aí à agropecuária. Isso pode acontecer mesmo. E a função nossa aqui, Ministério da Agricultura, dentro do âmbito do escopo da nossa atuação, é fiscalizar com os braços e pernas que nós temos, né, para impedir com que as pessoas ajam de má fé, ou, por exemplo, né, no caso, eu acabei não comentando, mas uma das ações relacionadas ao PAC-POA, por exemplo, é a gente combater fraude, né, combater fraudes econômicas. Então, a adição, por exemplo, de água em carcaça de frango, né, tudo isso não tem um impacto em saúde pública, a pessoa não vai morrer porque comeu frango com água, mas ela tem um impacto econômico, né, e isso também faz parte da nossa atuação como auditores fiscais federais agropecuários. André, me permite fazer um comentário com relação ao questionamento de Lúcia? Que a questão, Lúcia, a gente tem eu acredito que uma legislação de segurança alimentar muito boa, né? Mas nós temos também uma questão cultural muito forte, não só no Brasil, mas em vários países, de que algumas cadeias de produção, elas não têm um acompanhamento sanitário que deveriam, né? Eu vejo, há 10 anos eu cheguei aqui em Feira de Santana, e Feira de Santana tem esse nome justamente por conta das feiras, né? Grandes feiras que se espalham pela cidade, já tiveram um outro impacto. E quando eu entrei nas feiras central da cidade, a forma como a carne, hoje já não é mais assim, mas a forma como a carne era exposta e mantida sem refrigeração durante todo o dia,
A forma como os peixes eram oferecidos para a população em cima de folhas de jornal no chão, né? A legislação, ela não permite nada disso. A legislação é excelente, mas ela não é, nem sempre é seguida, né? E no fundo da feira ainda vendia um passarinho, né, que tinha sido capturado no ambiente silvestre, que aí já é um crime ambiental, né? Inafiançável, né? A menos que tenha mudado alguma coisa na legislação, até onde eu sei, inafiançável. Então, a gente tem uma questão cultural muito forte, né? Uma questão econômica muito forte, porque muitas vezes um produto, né, nessas condições, ele tem um preço mais acessível para a população. Então, a gente tem que lembrar dessas questões que são muito fortes. E, de novo, né, eu acho que é uma questão econômica que a gente precisa resolver, de desigualdade social, né, antes de tudo, porque se não resolver isso, a gente não consegue modificar outros padrões de comportamento, mas eu sempre remeto à questão de educação, né, não só informação, não é só a pessoa saber, né, que isso pode ou aquilo não pode, mas ela estar imbuída do papel dela dentro dessa sociedade, enquanto produtora e enquanto consumidora de alimento, porque se não tiver quem consuma, não vai ter quem venda, não é isso? Porque, né, então, acho que essa é uma questão muito importante. As responsabilidades, elas estão espalhadas por todos os lados, né, e as pessoas têm que assumir suas responsabilidades em todos os lados, né, dessa questão. André, posso colocar uma coisa, uma discussão que a gente acabou. Primeiro, eu queria parabenizá-lo, acho que pelo tamanho da sala e a qualidade. Eu sou Ed de Oliveira, sou professor aqui na UFES, e muito prazer e parabéns. E eu vou só para historiar, que meu pai é da agricultura aí em São Paulo, e eu conheço um pouco algumas estruturas da zootecnia, do laboratório, a gente já chegou a participar, e viajar em alguns pontos dessas estruturas federais e estaduais, eu acho que sempre a gente vê a excelência, né? A gente vai depois aqui na universidade, a gente acaba entendendo a excelência. Agora, uma pergunta também, eu acho que vai nesse caminho, que era uma coisa que a gente estava vendo. A gente consegue, vocês já conseguem identificar, eu sei que a gente está vivendo uma crise, eu acho que a gente ainda está no início da crise, mas você já consegue identificar alguma mudança que a legislação brasileira, isso que o Aristeu falou, isso que o Lúcia colocou, você já consegue enxergar alguma coisa que a gente tenha que alterar nesse processo natural, aí, em termos de legislação, em termos de comportamento, em termos de atenção sobre essa ideia? Porque para nós, eu sou da biologia, eu sou biólogo, e eu trabalho com conservação, eu sei que a gente tem caça, eu já sei que a gente tem educação, eu sei que a gente tem, por exemplo, eu peguei muito uma época com as paracoxe, né, paracoccidioides, com caça, com outros grupos, a gente tinha muito isso. A gente já consegue enxergar, vocês do mapa conseguem enxergar alguma mudança, ou ainda a crise ainda não consegue dar um norteamento, ou nós estamos bem nesse processo? O que você consegue ver sobre isso? Acho que pegar um pouquinho desse gancho. Oi, Ed, muito prazer, viu? Eu vou pontuar duas coisas, assim, em relação ao seu questionamento, né? O primeiro, algo que o Aristeu já comentou, né? A gente tem um arcabouço legal muito bom, né? Eu acho que se a gente fosse elencar os nossos problemas, talvez a legislação não seja o maior deles. Claro que a gente tem ainda muita coisa a melhorar, temos algumas legislações antigas, né, que precisam ser atualizadas, mas, via de regra, não é algo tão ruim. Eu acho que uma coisa que facilitou muito para o Ministério da Agricultura, né, é o fato de que a gente tem uma exigência internacional altíssima, né? Então, eu dou o exemplo do laboratório, né? Se a gente não tivesse a estrutura que a gente tem hoje, a gente não conseguiria exportar, né, para a Europa, para a Arábia, para a China, né, da forma como a gente exporta hoje. Então, o que eu falo assim, não é que nós fomos, assim, excepcionais e muito, né, excelentes a ponto de né, montar essa estrutura. Não, foi uma exigência de mercado e que a gente foi atrás, né, a gente, que eu falo Brasil, porque senão a gente não teria hoje essa participação
né, do agronegócio no PIB nacional da forma como a gente tem, né. Então, eu acho que sim, a gente, né, avançou muito, temos ainda, claro, muito que avançar. Eu acho que tem duas dificuldades que eu pontuaria. A primeira é em relação à atuação da fiscalização em si, né, em função das dificuldades que a gente tem de pessoal, né, e de recursos para fazer essa fiscalização, né. Isso eu falo não só a nível de mapa, mas principalmente em relação aos órgãos executores, né, aos órgãos estaduais, que efetivamente fazem essa tarefa de ponta, né, de fiscalizar a produção, a comercialização, enfim, né, dos produtos aí de origem animal e vegetal. E acho que a gente precisa também evoluir mais, né, na integração com outros órgãos, né. Então, a gente tem aí o conceito muito falado de One Health, né. Então, assim, talvez a gente tenha uma interação maior com o Ministério da Saúde, com, né, outras instâncias aí. A gente percebe hoje essa interação muito boa, ocorrendo de forma espetacular na área de biossegurança, por exemplo, né. Então, a gente tem aí interação com o pessoal da defesa, própria saúde, com a BIM, né. Então, seria interessante a gente conseguisse enxergar isso também, né, no dia a dia das atividades aí, né, dos órgãos públicos, né. Eu acho que se a gente conseguisse se estruturar melhor como parceiros nesse processo, né, e a gente está sentindo essa dificuldade agora, por exemplo, na história do Covid, né, como tem sido difícil, né, a gente coordenar as ações em conjunto com a saúde, né. Então, eu acho que esse é um outro aspecto que a gente precisa melhorar. Interações com as próprias universidades, né, então, e aí vem, eu acho que os dois lados têm que fazer o seu meia-culpa, né. Será que as universidades têm buscado, né, essa proximidade com o órgão, né, executor, né, a ponto de propor projetos de pesquisa que de fato tenham um impacto social, um impacto imediato, né, e da mesma forma, né, os órgãos públicos, né, será que eles têm se amparado, né, nas universidades? Então, assim, eu acho que são essas coisas que precisam caminhar mais, eu vejo como ainda uma lacuna muito grande, né, nessas interações interinstitucionais, né. Não sei se você concorda comigo. Não, agradeço. Obrigado, André. Pessoal, mais algum questionamento para André? Algum comentário? O Enio colocou aí, né, a questão, pedindo para detalhar um pouco mais esses entraves aí na questão do Covid, né. Eu acho que, assim, a gente não entende muito bem, às vezes, o que acontece, né, porque existe uma vontade muito grande, né, da rede de participar disso, né, a gente entende que tem realmente condições, né, de oferecer, mas esses entraves, eles vêm muito, assim, especificamente em cada estado, né, porque a estrutura da saúde ela é muito descentralizada, diferentemente da agricultura, né, então os LACENs, eles têm, assim, uma autonomia muito maior do que a gente está acostumado, né. Então, e aí cada estado tem as suas dificuldades, né, então aqui, por exemplo, em São Paulo, né, no começo a gente teve muita dificuldade de obter as amostras do Adolfo Lutz para fazer os testes de habilitação. Depois a gente foi avançando aos poucos, aí conseguimos essas amostras, aí demorou quase um mês para o Adolfo Lutz publicar o resultado da habilitação, né, e aí, uma vez vencida essa etapa, a gente precisaria evoluir com o Butantan, que no meio dessa história assumiu a coordenação do Covid aqui em São Paulo, no lugar do Adolfo Lutz, e aí a gente está hoje, por exemplo, no aguardo do Butantan oferecer os kits de extração para que a gente possa fazer os testes, né? Então, às vezes a gente ouve falar, por exemplo, que está faltando suaves para coletar a amostra, outras horas a gente ouve falar, né, que é uma falta dos kits de extração. Então, assim, eu acho que é multifatorial, né? São uma série de questões, dificuldades de articulação, né? Eu não sei se o Rodrigo está aí, se o Rodrigo quer aprofundar esse tema, ele que está lá, né, no dia a dia, tentando articular essas questões com a saúde. Estou sim, André. Só que eu recebi uma ligação e eu perdi a pergunta. Eu estou sabendo que é sobre diagnóstico de Covid-19. Se puder me inteirar, por gentileza. A questão é entender melhor quais são os entraves,
para que a rede LFDA possa efetivamente entrar de cabeça aí na realização dos testes. Pelo que eu peguei você falando, é exatamente isso, essa descentralização, né, que as secretarias estaduais de saúde têm em relação ao Ministério da Saúde aqui em Brasília, né? Diferentemente da nossa rede, LFDA, a gente tem uma correlação muito direta, né, entre Brasília e os LFDAs, né? E talvez esse protagonismo dos LACENs ou das secretarias estaduais de saúde, essa independência dele, faz com que cada um tenha seus problemas específicos, né, e suas ações específicas, né? Então a gente realmente sentiu falta de uma coordenação centralizada para organizar a logística de tudo que é necessário para fazer o diagnóstico Covid-19, né? O Brasil é um país continental, né? E diferentemente de outros países europeus, né, que são menores, talvez essa questão de sermos continental realmente vai requerer uma melhor coordenação central no sentido de chegar suave onde tem que chegar para tomar amostra, contrato de transporte de amostra. Muitas das vezes eu evidenciei falta de recipiente para condicionar uma amostra coletada, falta de gelox para enviar essa amostra a laboratórios, elas chegavam perdidas, né, sem temperatura. Então, uma série de questões multifatoriais, como você colocou, André, que impediu que o número de testes fosse maior, né, notadamente a falta de reagente. Uma coisa interessante que aconteceu nessa crise, aos meus olhos, aqui em Brasília, é a dependência da indústria farmacêutica nacional de matéria-prima de outros países. A gente não teve a capacidade de produzir internamente reagente para extração de material genético para a Covid-19, por exemplo, para a extração do RNA viral. Nós não temos a capacidade instalada para a produção de materiais plásticos, né, para fazer a reação da RT-PCR. Então, isso demonstra para todos nós aqui que trabalhamos com ciência, a necessidade acho que do governo brasileiro em rever as diretrizes e políticas de aplicação de recursos na ciência e tecnologia. Aí eu estou falando de universidades, eu estou falando de centros de pesquisa, eu estou falando de laboratórios, sejam eles da área, né, da agricultura, agropecuária ou da área humana. E eu vi, acho que o Aristeu falou da educação, né, continuada, da educação em segurança alimentar. Recentemente tivemos um caso interessante da cervejaria Baker em Belo Horizonte, uma cerveja contaminada com produto químico, causou mortes também, muito dramático. Cerveja é uma coisa para se comemorar e não para se matar, né? Então, o tanto que a segurança alimentar é importante na vida da sociedade, um tanto que a ciência é importante para dar segurança para a sociedade. Eu gostaria de ver o país revendo suas diretrizes e políticas para a melhoria da ciência, para a melhoria da educação da nossa sociedade. Então, resumindo, André, senti muita falta de uma coordenação centralizada na questão do diagnóstico laboratorial do Covid-19 aqui no Brasil. Então, gente, alguém mais? Essa consideração foi muito interessante, muito pertinente. Até eu fico pensando, né? Será que o Brasil tem pernas, né? Se aparecer uma outra, vai passar essa pandemia. Como é que a gente está em termos, né, de resposta mesmo? E assim, a gente sabe da competência, né, dos profissionais brasileiros, que estão espalhados por todo o Brasil, né? Da seriedade dos laboratórios, principalmente dos laboratórios públicos. A gente tem, foi demonstrado hoje, né, são questões, às vezes, alavancadas por processos econômicos, né, as questões de adequação de laboratórios e procedimentos e tudo mais, mas, independente disso, nós temos uma capacidade instalada importante. Agora, nós não temos um sistema integrado efetivo, né, em que a cadeia, desde da demanda até o resultado final, possa
fluir de uma maneira adequada, né? Eu acho que esse é um problema, é uma questão de logística muito importante que a gente não está pronto, né? Se a gente tiver uma série de emergências, o André comentou, se estourar um surto de H5N1, é isso, né? Do a coisa seria um pandemônio, né? De uma pandemia viraria um pandemônio. Então, brincadeiras à parte, eu acho que essa é uma situação muito séria, né? Então, o que Nazareno comentou, da revisão do que o Brasil, enquanto nação, quer para a sua capacidade de resposta, na verdade, isso passa pela capacidade de formação, né, de quadros, pela capacidade de integração desses quadros na sociedade, né, e atuando de uma forma integrada e efetiva. Eu acho que essa é uma preocupação muito grande. Essa vai passar, mas estamos preparados para a próxima? Ainda bem que não é NIFA vírus, né? Aristeu, só um complemento que eu esqueci de falar e vai ao encontro do que você está dizendo. O conceito, né, de saúde única, né, do campo ao prato, né, isso realmente tem que ser implementado para ter essa coordenação. A gente está aqui trabalhando agora no grupo de zoonoses, né, sabemos da contribuição que a medicina veterinária, né, pode dar e deve dar para a medicina humana, né. Então, realmente, esse conceito de integração de saúde única, One Health, tem que ser realmente aprimorado aqui no Brasil. Só queria complementar esse pouquinho. Ótimo. Algo mais? Enio estava lá fazendo alguns questionamentos, quiser complementar. Ed, você viu lá o extrator de DNA? A gente brigando aqui. Estava lá o extrator lá em Pedro Leopoldo. Eu não coloquei nada para o Rodrigo, não fiz nenhuma pergunta mais ou menos ligado a isso, porque eu oscilo, além da quarentena oscilar os humores naturais, ela oscila sobre a questão de certificar o nosso laboratório, oscila aquela carta dizendo a qualidade do laboratório ou do instituto. Isso me impressiona, porque vocês não precisaram passar por todas as certificações, e o que o Nazareno acabou colocando, mesmo assim, tem entraves. Mesmo assim, temos dificuldades de solucionar coisas relativamente básicas, que é coordenação. Não é capacidade, não é instrumento de trabalho, não é equipamento, não é físico, é simplesmente uma coordenação. Se André falou sobre a nossa capacidade de exportar, isso necessita, se fosse saúde a capacidade de exportar, nós teríamos talvez uma outra mudança, mas One Health, é justamente isso. Se você trazer esse conceito, nós temos o mesmo delineamento para exportação, temos o mesmo delineamento para criar mecanismos de saúde ou de saúde pública, do básico ao extremo, à exportação, a parte de venda, de categorização, de um conceito de carne, de estrutura de exportação. Então, a gente vê em nosso laboratório sofrendo para coisas básicas. Nós temos equipamentos, temos alguma questão de logística, mas a gente tem essa dificuldade. Mas pense, se vocês estão com problema, laboratórios que estão iniciando a ideia de ajustar, tem dificuldades 1000, mas a gente chega lá. Não vou estender muito, não. Oi, Aristeu. Olá, professora Ilka, contando aí com a sua participação. Bom, estava aqui só escutando, não faço parte do grupo, sou de outra linha, mas trabalho com alguma coisinha aí na linha de zoonoses, com outras parcerias. Só me chamou a atenção a palavra do professor, que já me esqueci o nome dele, mas eu vou falar, com relação a gente não ter os insumos básicos. A gente tem o Complexo Industrial da Saúde, mas que ele está totalmente desvinculado. O Brasil prefere, no meu entendimento, exportar por 1 centavo do que dar emprego e produzir aqui dentro. Então, assim, é questão de política pública.
No dia que a gente não, né? A gente é pesquisador. No dia que entenderem que talvez a pandemia venha para repensar o modelo que a gente quer para o Brasil. A gente não é um país hoje com autonomia nenhuma. Nós estamos à mercê dos outros. Então, talvez essa pandemia agora, ela nos leve a uma reflexão. É melhor ter emprego pagando mais caro, uma máscara por R$10 do que por 5 lá fora, mas ter uma autonomia de gestão, uma autonomia de nação, ou você quer ficar à mercê como estamos? O que mostrou foi isso, porque se você for discutir a industrialização no século passado, toda a história do Brasil, ele funcionava, mas com a globalização é melhor comprar mais barato, entendeu? Então, assim, está pagando o preço no meu entendimento, da globalização, do que ela está fazendo, em parte, entendeu? Com relação à saúde. Porque a saúde ela é individualizada, ela é de cada região, cada país, com seus problemas. É como o professor André falou aí agora. Imagine se vier uma gripe, um problema de ave, com tanto, como você trabalha, Aristeu, e eu trabalho com animais peçonhentos, com tanto vírus que eu pego, que a gente discute com animal em cativeiro, o pessoal não tem noção. Então, é um povo totalmente sem noção do que está acontecendo e vai empurrando com a barriga. Entendeu? Então, o meu entendimento é esse. Professor André, parabéns pela sua palestra. É muito boa. Achei interessante conhecer, não conhecia a estrutura de vocês com relação ao Ministério da Agricultura. Espero que vocês façam outras, que eu vou participar. A Arista me chamou para participar, gostei. Estou aqui quietinha em casa, em quarentena, há mais de 2 meses. E eu moro só. Essa é literalmente a quarentena. Ninguém entra, ninguém sai. Parabéns a todos vocês. Até. Obrigado, professor. Eu não sou professor, não, tá? Pode me chamar de André. Professores são vocês aí. Mas eu achei muito, muito interessante a sua colocação, né? Porque aí remete ao nosso conceito de soberania nacional, né? Quando a gente fala de soberania nacional, nós não estamos falando simplesmente de exército, né? Marinha aeronáutica, né? Nós estamos falando de educação, estamos falando de ciência, né? Tecnologia, né? Essa é a verdadeira soberania, saúde, tudo isso aí. Muito bom colocar. Algo mais, gente? Eu já estou chegando no meu limite aqui de tempo. Eu não sei se eventualmente eu sair, vocês continuam com a sala aberta. Mas, assim, da minha parte em especial, né, já que eu conheço o André há muitos anos, não tantos assim, mas há alguns anos, e da parte do nosso grupo de pesquisa em zoonose e saúde pública aqui da Universidade Estadual de Feira de Santana, queria novamente agradecer, André, agradecer a presença de todos esses colegas que vieram colocar os seus questionamentos, colocar a sua experiência. Eu acho que é muito importante para o nosso grupo, isso é muito rico, para a nossa universidade também. E lembrar que essa palestra, ela foi gravada, né? Eu vou eventualmente verificar com o André a necessidade de alguma edição, mas provavelmente já hoje à noite ela vai estar no nosso canal no YouTube. Então, até para o pessoal, André, que não teve oportunidade de acompanhar, né, ela vai estar lá à disposição, e aí depois, né, eu só vou pedir para o pessoal entrar e dar um like lá para a gente aumentar a nossa... E seguir o canal, né? Aqui a gente tem que fazer, como que capitalizar o processo, né? Então, é importante aqui, faz parte das nossas atividades em quarentena, né? Só fazer uma menção, a gente tem um grupo relativamente grande, e a gente tinha uma dificuldade, às vezes, de fazer reuniões semanais que tivessem a maior parte do pessoal para fazer uma discussão científica, né? E a quarentena tem nos dado a oportunidade de fazer essas reuniões dessa maneira, como vocês estão vendo, né? Tem surtido um efeito muito importante aqui no grupo, tá bom? Então é isso, agradeço e teremos, talvez semana que vem, uma palestra sobre esporotricose, né? E mais à frente sobre o Centro de Controle de Zoonose São Paulo, que é um parceiro da Organização Pan-Americana de Saúde, da Pan-Americana de Saúde, é uma referência, né, para o controle de zoonoses nas Américas. Então,
Daqui a pouco a gente vai ter essas palestras, elas vão ser divulgadas no nosso canal. Vocês podem entrar também no nosso Instagram e dar um like lá, viu? Já está lá, viu, André? Já está lá uma postagem sobre essa palestra. Então, dá um like lá que a gente vai gostar. Eu acho horrível fazer essa propaganda, mas a gente tem que capitalizar, gente. Me desculpem. Tá bom? Agradeço a presença de todos e um grande abraço, um bom final de semana a todos. Obrigado. Boa apresentação, André. Parabéns, cara. Obrigado.